O termo sola escritura, que vem desde a Reforma Protestante, ainda é importante para os nossos dias? Como fica a unidade das Escrituras e sua interpretação? Sobre esses temas e outros, nós vamos conversar no programa Lições da Bíblia, que está começando. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pela sua audiência sempre aqui ao programa, à TV Novo Tempo. É muito bom pararmos um pouquinho do nosso dia, do nosso momento, ou à noite, se você estiver assistindo esse programa nesse período da noite, para refletirmos sobre a Bíblia e as importantes lições que ela tem para a nossa vida. Para você que já conhece o programa, sabe que nós usamos um manual de estudos, e para você que não conhece, está ligando pela primeira vez, fique sabendo, esse é o manual de estudos que nós usamos. Ele é conhecido como a lição da Escola Sabatina, usada pela Igreja Adventista a cada dia para estudar a Bíblia. Aqui no programa Lições da Bíblia, nós chamamos carinhosamente a lição de o manual de estudos, que ele é realmente um manual para nós estudarmos a Bíblia a cada dia. E dentro desse manual, para cada dia, tem um tema específico, versos bíblicos específicos, e é sobre cada dia e cada verso bíblico que nós vamos conversar aqui no estúdio com os nossos convidados. Por isso, eu convido a você a ter este manual em mãos. Você pode acessar o site da Casa Publicadora, que está aparecendo na sua tela, e você ali mesmo no site, você vai ter informações, você vai conseguir informações sobre a lição da Escola Sabatina dos adultos, como você pode fazer para ter em mãos, para adquiri-la. A Casa Publicadora, que é uma parceira aqui do programa Lições da Bíblia, para quem nós mandamos um abraço muito carinhoso a todos os que trabalham, os que dirigem e administram esta linda e importante instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje eu tenho o prazer de receber dois pastores, dois jovens, Patrick Siqueira. Obrigado, Patrick, pela primeira vez você veio ao programa, não é? Primeira vez, pastor, que eu venho aqui a Novo Tempo e primeira vez também no programa Lições da Bíblia. É uma alegria estar aqui com você, pastor Lanza, com meu amigo Hélio, poder aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus. Né? Que bom. Posso mandar Claro, por favor. Um abraço? Queria mandar um abraço para os meus colegas, né? Nossos administradores lá do Colégio Adventista de Cotia, também todos os colegas pastores da Associação Paulistana, lá, nosso presidente, pastor La Roca. Um abraço a todos vocês. Que bom. O pastor Patrick, ele trabalha na área de capelania do Colégio de Cotia e tem feito ali o seu trabalho com esmero, com dedicação, e é um estudioso da palavra do Senhor. Então, tenho certeza que vocês vão gostar muito do bate-papo que teremos aqui no estúdio. Juntamente com ele está o Hélio Miguel, não é? Isso. Hélio Miguel Pereira Ramos. Isso. Hélio Miguel, ele é natural de Rondônia, veio para o UNASP estudar teologia, e hoje está como professor de ensino religioso, também ali da mesma escola, né? Lá é escola ou colégio já? Colégio. Já é colégio, né? Do colégio. E ele é jovem, formado há pouco tempo, e está já trabalhando entre os jovens, e teremos um bate-papo bem legal juntos. Bem-vindo, viu, Hélio? Você Obrigado, é muito bem-vindo aqui ao programa. É uma oportunidade muito boa estar aqui, fico feliz, agradeço o espaço que vocês dão. E quero mandar um beijo, um abraço para todos os meus alunos aí. Beijo para vocês, amo vocês, galera. Legal, maravilha. Vamos fazer uma oração para a gente começar o programa. Convido você que está nos assistindo a orar com a gente. Pastor Patrick, por favor. Poderoso Deus que habita nos céus, é um privilégio nosso poder estudar a Tua Palavra, esse livro tão especial que o Senhor deixou para guiar a nossa vida. Que nesses momentos que aqui estaremos juntos, estudando, que possamos confirmar a certeza de que a Tua Palavra, ela é a única regra de fé e prática para a nossa vida. Amém. Nos abençoa, nos dirija, oramos por Jesus. Amém. 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 Muito bem, vamos começar o estudo dessa semana, somente pelas Escrituras, sola Escritura. Hélio, quando você ouve esse termo aqui, sola Escritura, e bem na introdução do nosso manual, a gente já tem uma referência. Como você entende esse termo aqui? Se a gente pensa no latim, né, o sola não tem a ver com sapato, tem a ver com o somente. Né? E escritura acho que é mais fácil para quem fala português, né, que tem a ver com a escritura, né? Então, se a gente for juntar só a escritura, ou somente a escritura, ou às vezes só pela escritura, né?
eu entendo dessa forma e eu acho que talvez os reformadores protestantes quisessem dizer isso quando eles cunharam o termo, né? Uhum. A sua visão também, Patrick, sobre o tema dessa semana. Pastor Lanza, existe uma tendência muito forte no povo de Deus, desde Israel, de valorizar a tradição. Após o exílio, ali o povo de Israel teve um carinho especial com a guarda dos mandamentos e eles criaram a Mishnah, que eram algumas tradições humanas, que é como um muro de proteção em volta dos mandamentos. E houve um longo processo de desenvolvimento. Essa Mishnah ela foi tendo várias camadas, e depois se tornou a Halahá e o Talmud. E quando Jesus veio à Terra, ele confrontou a tradição dos anciãos, porque os israelitas eles confundiam o que era a palavra de Deus e o que era a tradição. E Jesus falava: vocês anulam meus mandamentos, minha palavra, com tradições que são de homens. Exato. Depois, quando veio a igreja, infelizmente, o apóstolo Paulo ele predisse que haveria uma apostasia e a igreja acabou se envolvendo com o Estado e misturando política, religião e foi se afastando da Bíblia mais uma vez. Deixou a Bíblia no latim, uma língua morta, as pessoas não tinham muito acesso. E foi necessário que Deus levantasse aí Martim Lutero e os reformadores, que eles voltassem para a Escritura e pudessem conhecer melhor a vontade de Deus e deixar a tradição humana de lado, né? Então, Martim Lutero acabou pregando no dia 31 de outubro de 1517 lá as 95 teses, e essas teses tinham a ver com a prática e a fé cristã, colocando a Bíblia na centralidade e tirando a autoridade humana e toda a questão da tradição humana também. Isso é interessante, porque, como você falou, há uma tendência nossa, não é, de buscarmos também um sentido na vida, um embasamento que vem da tradição. Às vezes essa tradição passa pela família, passa pela cultura, passa pela religião. E às vezes a gente está meio fora, né, exatamente do que significa o termo sola escritura. Às vezes tem muito conceito humano, não é? E isso estava acontecendo no período da Reforma, não é, Hélio? Porque eles estavam muito ligados àquilo que os clérigos falavam, né, os líderes religiosos, a igreja. Então não tinha aquele aprofundamento na palavra, não é? É claro, porque é até cômodo, né? Eu me apegar à tradição, eu me apegar àquilo que já dizem, já mastigaram para mim, né? Já me disseram, é assim? Então agora para eu poder aceitar é muito mais fácil, né? Então eu recebo isso e transmito isso sem precisar ficar refletindo muito. Mas agora, quando chega a reforma, como o Patrick falou, a tradição deixa de ser a maior autoridade, a Escritura passa a ser a maior autoridade. Então agora não é mais cômodo, eu preciso ter essa responsabilidade de eu mesmo ir atrás, eu procurar. Isso tira a gente da zona de conforto, né? Quando você precisa buscar, né? Precisa cavar e parece que mexe com a gente, né? É muito mais fácil, como disse o Hélio, Patrick, a gente receber da mãe e do pai, né? Um conceito lá pronto, né? Hoje em dia a gente encontra muitas pessoas falando assim: não, olha, eu sou de tal religião por tradição, né? Mas não sou praticante. Puxa, tem coisa mais triste do que essa declaração, né? Quer dizer assim, ó, eu sou desta religião ou desse movimento ou dessa linha de pensamento, mas não sou praticante. Negócio que não tem sentido. Quer dizer, quando a gente busca por nós mesmos, dá muito mais trabalho, você tem que cavar, é mais complexo, né? Na época da Reforma, a Bíblia era um artigo muito raro. Você encontrava Bíblias amarradas aos púlpitos das igrejas ou em bibliotecas de mosteiros. O próprio Lutero, ele relata que ele poucas vezes havia tido contato com a Bíblia, ou seja, ele era um padre, um monge, mas ele não tinha uma Bíblia, um acesso fácil a ele, poucas vezes ele havia visto. E isso que aconteceu no passado se reproduz hoje, quando nós temos a oportunidade, acesso livre à Bíblia, mas nós preferimos, às vezes, ouvir a pregação, não que seja errado ouvir uma pregação, mas é muito mais fácil você ouvir o conhecimento vindo de outra pessoa do que você mesmo buscar na Bíblia. Exatamente.
Um detalhe aqui, Hélio, que está no nosso manual de estudos, e você que está em casa nos acompanhando também, e tem o seu manual, pode acompanhar aí. O termo sola escritura, ele remete, então, não apenas a pessoa buscar por si mesmo, mas também a um tipo de interpretação, né, que envolve, que é uma interpretação histórico-gramatical, uma coisa um pouco mais refinada para você entender o texto. É dessa forma também, Isso, sola escritura? Exatamente, porque o que acontece, conforme a Idade Média foi se desenrolando e a alfabetização foi diminuindo entre a população, o que foi acontecendo foi o crescimento de um método que a gente chama alegórico. O método alegórico é aquele método onde eu olho para o texto e assim busco um significado oculto por trás dele, leio, interpreto, o que fica muito subjetivo, né? Ou seja, fica muito aberto. Eu posso olhar e o que o significado falar para mim, o texto falar para mim, aquilo é o que o texto fala, né? Aquilo é o que o texto significa. Mas agora, com a Reforma Protestante, quando vem o termo sola escritura, é muito mais do que como você falou, né? O método histórico-gramatical, ele é muito mais complexo do que simplesmente olhar e buscar uma alegoria. Agora eu preciso buscar o contexto onde foi escrito, eu preciso olhar para a Bíblia e deixar a Bíblia, fala para mim o que você está querendo dizer, deixa a Bíblia mesmo assim interpretar. Porque a Bíblia pode dizer para mim, ela tem esse poder. Por isso que temos também sola escritura. Não dependo de outra pessoa. Quando eu era criança, ao ouvir o Hélio comentar, o professor Hélio comentar, eu me lembrei que eu havia aprendido na escolinha de crianças sobre a história de Adão e Eva. E quando eu fui conversar com um amiguinho de outra igreja, né, ele falou que a maçã, o fruto, significava uma outra coisa e foi dando significados ocultos, meio místicos, né? E eu fiquei com aquelas dúvidas e aí fui perguntar para meu pai. E o meu pai, diretor de igreja, fiel de igreja, pregador, conhecia e foi me explicando e aí essa fala me arremeteu essa memória, né? É interessante como realmente as pessoas são muito movidas a esse sentimento de tradição e não da busca realmente que precisa, né? Uma vez conversando com uma pessoa até religiosa, né? Tinha lá a filosofia religiosa dela e ela sabia que eu era cristão e estudava a Bíblia. Ela disse assim, como diz a Bíblia, né, pastor Laerte, 1000 chegarás, 2000 não passarás. Nostradamus. Tá na Bíblia? Ela falou, tá. Então tá bom. Eu não tive nem tempo, eu estava passando por ela, estava com pressa para ir para um outro lugar. Falei, gente, se eu for parar para explicar para ela que isso é uma tradição, que isso não existe na Bíblia, eu não vou ter tempo, né? É verdade. Aí, mas uma coisa eu disse para ela, assim, eu acho que não está na Bíblia, dá uma investigada, depois a gente conversa. Não estava? Acho que não. Colocou uma pulguinha atrás da orelha dela pela pesquisa. Foi um encontro casual nosso, num local, e eu estava indo para um lugar, ela estava indo para outro. E eu achei interessante, né, o comentário, como nós somos movidos a isso. E deixamos de interpretar histórico-gramaticalmente. Agora, pois não, você quer falar? Sim, não, eu ia complementar, né, porque sim, claro. A gente precisa incentivar, como ele falou, né, a gente precisa incentivar as pessoas também a buscar por si mesmos na Bíblia, né, porque a gente, se só der resposta, aí a pessoa não vai buscar. Lógico, né? Muita tradição a gente recebe simplesmente a gente não vai atrás. Exato. Por exemplo, os 3 reis magos, né? A Bíblia fala de magos do Oriente, aliás, de sábios do Oriente, nem de magos. Então não fala nem que eram 3, nem que eram reis e nem que eram magos. E a gente recebe isso por tradição. É uma tradição, né? Que essa questão dos 3 tem uma tradição até que dá o nome deles, né? Isso. Eram 3 presentes e as pessoas acabam assumindo que eram... Pode ser 3, mas pode não ser. Pode não ser, pode ser uma comitiva. Exato. Agora, Patrick, dentro desse raciocínio de sola escritura, que nós estamos nessa parte introdutória do nosso tema, um dos pontos estudados nessa semana, os amigos que estão em casa estão acompanhando, seria a Bíblia como uma norma dominante, as Escrituras como norma dominante. Isso quer dizer que a Bíblia é infalível? Como é que a gente olha para o texto bíblico? Ela me domina, eu não posso raciocinar, eu não tenho liberdade para raciocinar, ela dominou e acabou. Como é que eu vejo as Escrituras como uma norma dominante na minha vida? Eu gosto de dar o exemplo seguinte. O significado original da palavra Torá, lei, em hebraico, é instrução. Uhum. E a Bíblia,
ela traz orientações para nós. Toda regra de fé e prática deve prover da Bíblia, não de tradição. Mas o sentido, quando a Bíblia fala em norma, quando a Bíblia fala em lei, não é um sentido romano. O romano tem muito aquela ideia, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas a lei é a lei, tem que ser cumprida. Não, o sentido hebraico, a mentalidade hebraica por trás é que a instrução está para nos ajudar. Uma pessoa recebe um equipamento eletrônico, usa de maneira errada e estraga. Se você seguir o manual, ele não vai estragar. A tendência é não estragar. Sim, com a Bíblia também. E a própria Bíblia, ela nos traz alguns textos dizendo que nós não devemos ir além das coisas que estão escritas. Então, toda a orientação, todas as normas, todas as leis, todos os conselhos, toda a sabedoria, está tudo ali. Deus planejou e Deus foi revelando num período de 1.400 anos para mais de 40 autores, e nós temos tudo que nós precisamos ali para nossa salvação, para nossa felicidade. É um livro fantástico, a palavra de Deus. É o livro que nos domina. Hélio, Sim. sobre uma visão agora mais particular, né? Nós temos amigos que nos assistem que são de diferentes religiões, evangélicos, espíritas, católicos, mas para falar um pouquinho sobre a igreja, o pensamento adventista, a igreja adventista ela foi considerada por muitos anos como a igreja do livro, o movimento religioso do livro, o livro sagrado, que a gente sempre se debruçou sobre ele. Por que ela foi considerada assim, como uma igreja voltada para o livro sagrado? O que aconteceu? Qual foi a base dela? Essa é uma questão interessante, pastor, porque no século XIX, lá na era vitoriana, nos Estados Unidos, começou a acontecer um grande reavivamento, assim, muitos movimentos religiosos começaram a surgir e baseados na Bíblia, né? E um deles foi o movimento millerita, baseado nos estudos de Guilherme Miller, e ele... Era um batista, né? Isso, exatamente, batista. E ele começou a pregar as suas conclusões a partir da Bíblia, e o que aconteceu? Muitos irmãos de muitas igrejas diferentes, Conexão Cristã, Batista, como você falou, metodistas, enfim, foram sendo expulsos de suas igrejas por estarem sendo mais estudiosos da Bíblia. Ele fala, eu estudo a Bíblia, o irmão Miller está certo, que o Miller nem era pastor, nem nada. Começou de um movimento de irmãos, né? A igreja adventista. E através do estudo da Bíblia, eles acabaram sendo removidos de suas igrejas e acabaram fazendo um movimento baseado em estudo da Bíblia com a ideia de nós precisamos continuar a reforma protestante. A reforma protestante não pode parar. Há ainda muito da Bíblia a ser descoberto. E com essa base foi crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e sempre se baseando na Bíblia, as doutrinas e as crenças adventistas foram sendo desenvolvidas e estabelecidas. Interessante isso. Nós já vamos para um intervalo agora. Eu gostaria de, após o intervalo, continuar conversando um pouco mais sobre esse detalhe, porque foi um movimento religioso sem nome, depois se tornou adventista, vindo de pessoas de vários lugares, várias religiões, que tinham um único pensamento: estudar a Bíblia como autoridade, como uma norma dominante. Então nós vamos dar uma pausa nesse ponto. Não saia daí porque nós voltamos já já. De volta com o segundo bloco do programa dessa semana. O programa Lições da Bíblia está trazendo até você uma discussão importante sobre o tema sola scriptura, que é um termo que vem do latim, vem da Reforma Protestante, ou seja, somente a Escritura interpreta-se a si mesmo, a base tem que ser a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje, conversando com dois amigos que visitam o programa, pastor Patrick Siqueira e o professor Hélio Miguel Pereira Ramos. É nome comprido, demoro para decorar. Eu estou numa fase da minha vida que eu decoro dois nomes assim, o nome e o sobrenome. Quando tem dois ou três, já complica. Não, mas de qualquer jeito eu atendo, pode ficar tranquilo. Você atende, né? Chama de Hélio, chama de Miguel, Exato. Tudo certo, então tá bom. Maravilha. Agora, pastor Patrick, você trabalha numa área de capelania, né, de um colégio, uma área importante. Como é que é a sua rotina? O que você tem feito ali no colégio? Eu estava pensando, pastor Lázaro, sobre essa dificuldade dos nomes, né? Nós temos cerca de 1.300, 1.400 pessoas ali da escola, né? Uhum. Então, quando é funcionário, assim, professor para cá, professor para lá, aluno,
Olha, são muitos nomes ali, porque é bastante ovelhinha para a gente E cuidar. é ruim não chamar pelo nome também, né? É ruim. A gente se esforça para aprender de todos, mas... Na capelania do Colégio Adventista, qual é a sua prioridade ali no seu A trabalho? gente cuida da vida espiritual do aluno, dando orientação. Nós temos nossa sala de aconselhamento, onde o aluno pode nos procurar. Às vezes precisa de uma visita em casa, uma oração em casa, a gente vai. E a gente também cuida das capelas, que é uma aula semanal para todos os alunos. E nós também cuidamos dos cultos com os funcionários, ensinando ali a palavra de Deus para eles. Basicamente essa é a rotina, né? Os cultos, a capela e o atendimento pastoral. Vamos aproveitar e mandar um abraço aqui para o Colégio de Cotia, eu conheço ali, é uma bonita região aqui de São Paulo, né? O professor Marcos é o nosso diretor, né? Ah, sim, o professor Marcos, um abraço a ele, a toda a sua equipe, aos alunos, aos pais de alunos, parabéns aí pelo trabalho de todos vocês. Bom, gente, hoje nós estamos conversando sobre sola Escritura e antes do intervalo, a gente estava conversando sobre isso, Patrick, sobre as Escrituras como norma dominante. O Hélio falou sobre o que norteou o princípio do movimento adventista. Foram pessoas vindas de várias denominações e que queriam fazer da Bíblia a sua estrutura básica, certo, de compreensão e entendimento. A sua visão também sobre esse assunto. Então, Deus queria restaurar o conhecimento de si que estava contido nas Escrituras, e ele fez isso iniciando um movimento espiritual de reforma, mas acontece que a reforma ela poderia ter ido adiante. Os reformadores, eles acabaram assim, porque entraram em conflito direto com a igreja medieval, eles acabaram cristalizando as suas crenças através de credos, escrevendo ali um pouco da teologia que eles escavaram e recuperaram, mas muito ficou. E ainda era plano de Deus restaurar algumas das verdades. E então Deus, na sua infinita presciência, né, já deixou ali na palavra de Deus, em Daniel 8,14, uma data em que ele levantaria um novo povo para restaurar algumas das verdades importantes que foram esquecidas. Pastor, eu gosto de dizer assim, que se o inferno, como ele é pregado por algumas igrejas, fosse verdade, eu seria ateu. Eu teria muita dificuldade de conceber um Deus de amor no céu por toda a eternidade, olhando para criaturas suas queimando ali eternamente. Então foi necessário Deus levantar um povo, trazer de volta essa visão holística do homem, que o homem é uma alma, ele não tem uma alma, a questão da importância da lei de Deus e outras questões que, como a própria Ellen White nos diz, uma das nossas pioneiras no livro O Grande Conflito, nós somos o legítimo movimento de continuação da reforma. E eu creio que ela continua até hoje, né? Porque sempre que nós abrimos a palavra de Deus com o coração aberto, nós encontramos novas verdades. Claro. A nossa mente ela é renovada. Então, Romanos 12 fala da renovação da nossa mente que é feita pelo Espírito Santo. Teremos sempre a aprender. Claro, e todo aquele que faz da Bíblia, né, cada amigo telespectador, cada pessoa do mundo que deseja fazer da Bíblia uma norma dominante na sua vida, mantém em sua vida o espírito da reforma protestante, né? Que é uma coisa muito importante. Poderíamos dizer que uma norma dominante, as Escrituras como norma dominante, seria, de uma maneira simples, trocando em miúdos aqui, o seguinte: diante de um impasse teológico, diante de um problema importante na interpretação da religião, da conduta, a última palavra é da Bíblia. Ou seja, há um problema, a Bíblia tem a última palavra para resolver. É assim que a gente faz a Bíblia como uma norma dominante? Claro, olha só, a gente precisa olhar para a Bíblia. Óbvio que a Bíblia não vai ser a única exclusiva ferramenta, senão a gente vai acabar sendo extremamente literalista, né? Por exemplo, quando eu olho para a Bíblia e a gente usa em português essa expressão ainda, mas quando eu falo na Bíblia, leio e vejo a viração do dia, que Deus aparecia no Éden para Adão e Eva na viração do dia. O dia não vira, né? E o pôr do sol também, a gente usa em português o pôr do sol. O sol não se põe, a gente sabe que é a terra que gira em torno do sol. São termos nossos humanos, né? Exato, a gente obviamente não vai ficar ao que está escrito literalmente, a gente precisa da interpretação, mas em última instância,
a tradição, a sabedoria coletiva, a vontade da igreja, a vontade de líderes religiosos, isso tudo fica para trás. O mais importante e o fundamental, o que vai dizer no fim, o que é correto e o que não é correto, o que é uma crença verdadeira e o que não é uma crença verdadeira, é o que está na Bíblia. Pastor Lando, Perfeito, pois não. nesse assunto, existem dois conceitos que eles caminham normalmente na igreja adventista, que é o conceito da sola escritura radical. Esse conceito da sola escritura radical, ele vem dos nossos pioneiros, né, porque eles vinham de denominações que tinham essas ideias. E tem outra vertente, que é o conceito do prima escritura, a escritura não sendo a única fonte. Então, por exemplo, no quadrilátero wesleyano, Wesley dizia que a escritura é fonte de autoridade, mas o raciocínio também a tradição também e a experiência cristã também é. Algumas outras denominações cristãs, eles colocam a tradição, as decisões dos concílios ao mesmo peso da Bíblia. Mas nós, como adventistas, restaurando esse conceito fundamental dos pioneiros, nós cremos no conceito da sola escritura radical. Que a Bíblia é a fonte de fé e prática, somente ela. Mas, claro, para estudá-la aí, várias ferramentas auxiliam. Perfeito. Arqueologia, a história, ferramentas linguísticas e tudo mais que puder iluminar o texto. Léxicos, Exatamente. né? Mas, diante de tudo isso, se ainda houver dúvida, fique com a Bíblia. Palavra de Deus. Você consulta a arqueologia, a história, os dicionários, a língua original. Se houver dúvida, fique com o sentido primário da palavra, né? Com certeza. Isso é um ponto muito importante para você que está em casa. É assim que a gente tem que pensar. A palavra de Deus, ela tem que ter uma interpretação realmente pura, radical. Ela está dizendo aquilo, é aquilo que nós vamos ter que praticar. Mesmo que a gente não goste, mesmo que aquilo não seja tão simpático, mesmo que aquilo seja não tão usual nos nossos dias, a gente não tem que se preocupar com isso. Vamos nos preocupar em obedecer a palavra de Deus, né? Quando o nosso manual fala sobre a unidade das Escrituras, a gente vê que Deus ele é o autor fundamental da Bíblia, né? Porque tem uma unidade incrível, né? A palavra, né? Extremamente. Sensacional. É como se fosse um fio condutor, assim, ligando, não dá contradição, ela se confirma a si mesma. E se você parar para pensar que foram por volta de 40 pessoas ao longo de 1.500 anos, qual a probabilidade de de haverem contradições? Muita probabilidade. Exato. Né? Mas a gente observa e a gente não vê contradições na Bíblia. Ela é uma só, de cabo a rabo, do começo ao fim. Como se fosse um livro que foi escrito pela mesma pessoa. Alguns dos livros tidos como inspirados, né? A gente não cita por ética, mas às vezes escritos por uma pessoa contém contradições. Nós pegamos a Bíblia por um grupo heterodoxo, você tinha ali médicos e você tinha ali pessoas quase semi-analfabetas como pescadores. Exato. Mas você percebe o Espírito de Deus trazendo essa unidade, né? Os estudiosos que foram usados por Deus para selecionar o cânon bíblico, né? Esses livros, esses 66 livros da Palavra de Deus, foram muito criteriosos também na escolha, na seleção dos materiais, né? É verdade. Você citou um desses livros aí que não entraram, mas um deles diz que a pessoa foi decapitada e voltou para pregar na cidade. Quer dizer, como é que uma pessoa decapitada vai pregar na cidade, né? É um contrassenso, não está de acordo com todo o princípio da Escritura, não entrou no cânon bíblico como inspirado. Pseudepígrafos. Pode falar. Não. Alguém me perguntou, e direto me pergunta, né? E você viu que acharam agora o Evangelho segundo Maria Madalena, o Evangelho... Todo mundo fala isso, né? Interessante. E olha só, fala um monte de coisa e tal, não sei o quê. Jesus teve um filho, é um livro aí, foi achado que teve um filho com Maria Madalena, né? Tem isso, e aí, como eu sou professor, os alunos sempre vêm porque eles estão antenados, né? E aí eu sempre falo, né? Olha, o processo de formação da Bíblia, de escolha, não foi deliberado, não foi um grupo, né? E não foi um grupo de pessoas que chegou e falou assim, esses aqui, 1, 2, 3, 66, esses 66 aqui são a Bíblia, o resto não é. Não é isso, né? Porque às vezes a gente tem essa impressão, quando uma pessoa desavisada vai estudar, e às vezes
tenta até, algumas pessoas passam essa impressão, né, de que Exato. foi extremamente deliberado, foi um grupo de pessoas, mas não, foi um processo lento, gradual. A igreja, todas as comunidades ao redor do mundo pegavam, observavam e liam. Não, calma aí, isso aqui, eu vivi, eu estava com Jesus. Não, isso aqui não. Se a Bíblia, Patrick, você que é um estudioso da Bíblia, né, todos nós procuramos ser, mas você gosta muito dessa parte do estudo da palavra, se a Bíblia não tivesse essa unidade, seria difícil seguir aquela regra de interpretação bíblica que é a hermenêutica, né, a arte de interpretar a Bíblia, a Bíblia interpretar-se a si mesma, né, porque se ela fosse incoerente, num livro ela fala uma coisa, no outro livro ela fala outra, como é que a gente ia ter uma coerência na interpretação, né? Nós pegamos o Corão e outros livros, eles entram em contradição com si mesmo. A Bíblia é fantástica, ela não se contradiz, mas a Bíblia ela tem um crescente de apresentação da verdade. É super interessante, pastor Lanza, você pega de maneira seminal ou de maneira assim, um protótipo, você pega do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, aparece ali quase todo o tema bíblico, desde justificação pela graça. Claro, aparece às vezes de uma maneira muito sutil, quando o primeiro casal peca e há aquele diálogo com Deus. Eles aparecem depois vestidos com roupa de cordeiro. A maioria dos teólogos concorda que o próprio Deus esteve ali com o casal, ensinou para eles sobre o ritual de como se oferecer sacrifício de cordeiro, o que significava Jesus. E aí você vai estudando a Bíblia e, de uma maneira fantástica, como diz o livro do Provérbios, né? O caminho do justo é como a luz da aurora que vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. A Bíblia vai apresentando de maneira progressiva e o seu povo, o povo de Deus, vai também compreendendo de maneira progressiva esse conhecimento. E creio eu, continuaremos no céu por toda a eternidade, aprendendo mais sobre a Bíblia, sobre Deus, e nunca chegaremos ao fim. Agora, Hélio, sobre a clareza da Bíblia, a clareza das Escrituras. Muitos dizem, muitas pessoas já falaram até para mim, pode ser que tenham falado para você, que a Bíblia é um livro muito obscuro, muito misterioso e tal. Mas o nosso manual diz que as Escrituras, elas são claras. Há uma clareza nas Escrituras. Como que a gente pode entender essa questão? Olha, lá em Deuteronômio 29, Moisés está dando o seu último discurso para o povo e ele fala: as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, mas as coisas encobertas pertencem somente a Deus. Tudo que ele gostaria que nós soubéssemos sobre ele e sobre a salvação dele e sobre a vida que nós precisamos ter, está aqui na Bíblia. E se Deus revelou para que nós soubéssemos, eu não posso entender que ele vai esconder, colocar um significado oculto, que alguém vai precisar descobrir ou que ninguém vai conseguir descobrir, a não ser que Deus mostre, nada disso. Além disso, a gente precisa diferenciar muito bem ler a Bíblia de estudá-la, né? Porque se eu leio a Bíblia, às vezes eu só faço uma leitura muito rápida e posso passar muitas coisas desapercebidas e isso pode me ajudar nesse processo de não entender. Agora, se eu estudo, se eu leio com um olhar atento, com atenção, prestando atenção, pedindo para o Espírito Santo me orientar, aí sim eu consigo compreender e claramente, porque a Bíblia, já que ela é um todo, ela consegue se explicar. Ela mesma vai ajudar, uma coisa ajuda a outra. Patrick, nós vamos agora para um rápido intervalo. Quando voltar, eu queria que você trabalhasse esse conceito que ele já levantou a bola aqui, que é as Escrituras interpretando as Escrituras. Como é que a gente pode entender esse princípio, né? Por que ele é um princípio? Por que ele é importante? Tá bom? A gente espera que você continue com a gente. Nós voltamos em poucos minutos. E já chegamos ao último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, estudando um ponto importante, somente a Escritura, sola Escritura, que é um termo que vem do latim, do período da Reforma Protestante, e que deve ser a base daqueles que amam a Deus e querem fazer da Bíblia o livro verdadeiro, importante, fundamental no seu direcionamento de vida, na sua interpretação da vida, na interpretação da vontade de Deus também.
os dois colegas que estão conosco trabalhando esse tema, Patrick Siqueira e Hélio Miguel Pereira Ramos, são colegas que estão tirando do nosso manual de estudos algum conceito importante para você. Eu quero aproveitar e oferecer a oportunidade para você estudar a Bíblia através do programa Lições da Bíblia. Você sabe que a Novo Tempo oferece para você dezenas de cursos bíblicos e alguns deles já são cursos digitais. Se você entrar no site biblia.com, um dos cursos bíblicos digitais que estão sendo oferecidos ali é o curso bíblico Descobertas Bíblicas. Tem outros, mas o Descobertas Bíblicas é o curso que oferecemos a você aqui no programa. Basta você entrar ali, clicar no curso bíblico, você vai preencher o seu rápido cadastro, ficará liberado então um link para você baixar os estudos e poder usar o teu celular, teu tablet, de onde você estiver, dentro do seu carro, de ônibus indo para o trabalho, viajando, você vai estar fazendo o seu curso bíblico online e quando terminar ainda você receberá um certificado de conclusão e sempre vai ser bom ter esse contato com você através do estudo da Palavra de Deus, tá bem? Então faça isso, a forma como você tem através do site biblia.com, ali você vai então ter acesso ao curso bíblico Descobertas Bíblicas. Hélio, você é muito jovem, recém-formado, como é que eu falo um pouquinho da sua carreira aí? Certo. Eu me formei no NASP, nossa faculdade adventista aqui de São Paulo, em 2015, já fazem 5 anos, né? Uhum. Depois eu fiquei um pouco, estudei 2 anos no que a gente chama de mestrado em Teologia Bíblica, e aí eu me mudei para São Paulo e comecei a trabalhar na Associação Paulistana, que é uma escritório da Igreja Adventista, Isso, exatamente. Né? E aí fui convidado para participar do corpo de professores da Escola Adventista de Cotia. Estou lá já, é o meu 3º ano, estou com os meus alunos, dou aula desde o 7º ano até o 3º ano do ensino médio. Ensino Bíblia, mas não somente a Bíblia, questões de vida, de ética, moralidade e principalmente religiosidade, espiritualidade, contato com Deus. Que legal, uma experiência muito nobre, né? Lidar com juvenis, com adolescentes, pré-adolescentes. É desafiador também, né? Extremamente desafiador. Eu imagino, eu sou pai de 2 filhos que já são jovens, já passaram da adolescência, e eu sei que essa é uma fase, não é fácil, né? Questionadores. Eles são questionadores, né, Patrick? É coisa... Mas é bom que fácil. Eles afirmam minha fé, né? Eles me fazem repensar minha fé o tempo todo, isso é muito bom. Né? Isso é muito bom. Legal, que joia. Tá aqui um pouquinho da vida profissional do Hélio, que está com a gente aqui no programa de hoje. Patrick, te dei uma missão aí para esse 3º e último bloco. Fala um pouquinho sobre essa questão das Escrituras, que interpretam as Escrituras. Como a gente pode entender isso dentro do conceito sola Escritura? Foi interessante quando Jesus Cristo encarnou-se e desenvolveu seu ministério aqui na Terra. Devido aos seus preconceitos e ideias, os próprios discípulos não entenderam bem o ministério de Jesus, né? E quando ele ressuscitou, ali em Lucas 24, tem um relato muito interessante, pastor. Lucas 24, verso 27 em diante. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguia a viagem. Mas eles insistiram, fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão, abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e nesse momento ele desapareceu. Jesus nos deu aqui uma aula de hermenêutica, uma aula de exegese. Ele começou a pegar do Antigo Testamento, do simples para o complexo, vários textos, e foi explicando, olha, o conceito de Messias bíblico é esse. E esses vários versos, né, acabaram compondo aí a doutrina do que seria Jesus, o seu ministério, a salvação. E esse episódio, ele nos ilumina, ele nos ajuda a entender.
Há muita confusão hoje sobre como estudar a Bíblia. Não faz não faz parte da cultura do nosso povo o estudo, né? Eu tive acesso a uma pesquisa e essa pesquisa diz que no ano passado apenas 50% dos brasileiros leram um livro. 2 livros cai para, se não me engano, 15%. 3 livros, menos de 10%. Quando chega no 4 livros, a 1% da população. Nossa. Então, não está presente muito no nosso DNA de brasileiro o estudo, né? Mas daí a palavra de Deus nos traz a oportunidade. Um programa tão especial como esse nos ajuda, nos incentiva. Uhum. E a própria Bíblia ela vai nos dando dicas, informações, né? Do que é mais simples para o mais complexo, do início para o final. E Jesus, como sendo ele a maior chave hermenêutica de todos, iluminando todo o texto bíblico, tudo na Bíblia acaba de uma forma ou outra apontando para Cristo, para a cruz e a salvação que ele efetua por nós, né? Que legal. A palavra hermenêutica, ela tem um significado, né? Ela é a ciência que interpreta, a arte da interpretação bíblica, não é isso, Hélio? E um dos princípios é que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Como é que a gente entende esse princípio? É interessante notar, por exemplo, o nosso manual até destaca, Jesus, muitas vezes ele fala, vocês não leram nas Escrituras? Vocês não leram nas Escrituras? Mais de uma vez ele faz isso. Muitas vezes, principalmente o grupo de fariseus que queria trazer a tradição de volta, ele fala, mas vocês não leram nas Escrituras? Então, e como o pastor Patrick destacou, quando ele está no caminho de Emaús, ele fala, olha, lá em Gênesis, tal coisa. E começa Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e vai apresentando todas as profecias sobre a vinda de Jesus, a vinda dele mesmo. E ele fala, então, chegando a essa conclusão, era para ele ter acontecido tudo o que aconteceu da mesma forma como aconteceu, né? Porque eles estavam tristes, estavam chateados, porque, poxa, eu achei que ele era o Messias, mas ele morreu, e aí, agora, né? E agora? E aí Jesus vai mostrando tudo para chegar à conclusão. Então, ele é o Messias mesmo. Vocês não estavam enganados, ele é o Messias, porque estava na Bíblia assim. E esse método de Jesus, provavelmente é o método mais assertivo, o melhor método para a gente interpretar a Bíblia. Começar e terminar na Bíblia como um todo. Porque ela a si mesma vai destravando algumas chaves, né? Por exemplo, se a gente vai em Gênesis 3,15, a maldição de Deus sobre a serpente, né, dizendo que a semente da serpente, o filho ou a descendência da serpente, vai morder o calcanhar da descendência de Eva, da mulher, enquanto essa descendência dela vai pisar na cabeça da serpente. Aparentemente, a gente não consegue entender muito bem o que vai acontecendo. Mas conforme a gente vai lendo, a gente lê até o Apocalipse, a gente consegue descobrir que essa descendência da serpente tem a ver com Satanás e que a descendência da mulher tem a ver com o próprio Jesus que viria para pisar na cabeça de Satanás. Então veja, aquele princípio, né? Um pouco aqui, um pouco ali, a comparação de textos, essa correlação, por isso que tem que estudar, né? Você vai lendo, opa, eu vi esse texto em tal lugar, deixa eu ver o que ele fala lá. Opa, ele não contradiz aquele outro, ele se completa. Isso vai formando uma sequência de um estudo da Bíblia que vai fazendo com que a Bíblia interprete-se a si mesma, né? E aquele princípio, por exemplo, que é uma base, não apenas do estudo da Bíblia, mas de qualquer interpretação de texto corretamente, em que você tem que levar em conta o contexto. O contexto para que você entenda o texto e não vire um pretexto de um ensino errado, né? Como é que a gente pode entender isso, Patrick? Dizem que aconteceu essa história, não sei se é verdade, pastor. Uhum. Mas numa dessas igrejas que tem muito revelação, né? O pastor pegou a Bíblia e disse assim, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. E aí ele abriu a Bíblia e, por coincidência, caiu no texto de Judas. E aí ele leu o texto e diz assim, e Judas foi e enforcou-se. Ele ficou pensando, nossa, mas esse texto pesado, né? Irmãos, vou abrir um outro texto. Vai tu e faze o mesmo. Aí ele começou a tremer, né? Aí ele, não, vou tentar novamente. O que tens de fazer, faze-o depressa. Se é verdade ou não, tem muita gente que interpreta a Bíblia dessa forma, né? O próprio Satanás, ele utilizou a Bíblia, tentou utilizar a Bíblia contra Cristo, tirando os textos do contexto, né? Quando aquele
famigerado método texto-prova, né? Onde você tem uma ideia pré-concebida e você vai na Bíblia para tentar provar a sua ideia. Você pode provar quase qualquer coisa dessa maneira. Na verdade, você tem que analisar o texto primeiro para ver o que o texto está dizendo, e com todas as ferramentas, contexto histórico, cultural, contexto literário, fazer isso da melhor maneira possível para compreender qual que é a mensagem daquele texto específico. Nós estamos já nos encaminhando para o encerramento do programa. E como última parte do Sola Escritura, vem então uma acusação. A acusação é de que muitas pessoas olham para o movimento adventista do sétimo dia, a Igreja Adventista do sétimo dia, e observa, por exemplo, o dom profético na vida da escritora norte-americana Ellen White, que, inspirada por Deus, falou sobre tanta coisa e importantes, e que cremos que foi inspirada por Deus também. Ela é a Escritura, ela chamou essa atenção para si mesma, para os seus textos. Como que a gente pode ver a questão do sola Escritura, somente a Bíblia, e os textos de Ellen White, Hélio? Interessante. Ellen White, ela foi uma das pessoas que participou da fundação da Igreja Adventista. E por isso se fala muito, né? Não, então, ela participou da fundação, então ela colocou o que ela quis, e é por isso o que ela dizia, que segundo os acusadores, ela dizia que veio de Deus, uma revelação de Deus, mas na verdade não, está completamente fora da Bíblia. Engraçado é que no começo eles faziam quase que semanalmente reuniões para estudar a Bíblia, aparar algumas arestas das crenças fundamentais. Não, ó, isso aqui a Bíblia diz mesmo, isso aqui a Bíblia não diz, que crença a gente tem que abandonar, que crença nova temos que adotar. Mas ela, apesar de estar presente nas reuniões, não participou ativamente das reuniões, ela simplesmente observou. Acredito eu que Deus fez isso intencionalmente, não revelou nada para ela, para que essas acusações, quando fossem no futuro, fossem refutadas. E isso a gente pode observar em documentação histórica, né? E são pessoas que anotaram isso despretensiosamente, né? Um diário, numa carta para alguém, não é num livro que a pessoa vai escrever como foi. São relatos. Ela mesma disse, olha, eu não sou normativa, eu não sou a doutrina, eu não sou a crença e não acreditem em mim. Meus textos não são a Bíblia. Exatamente. Observem as coisas que eu escrevo como uma luz menorzinha que vai direcionar você para que você leia a luz maior que é a Bíblia. Uhum. E a sua visão também, Patrick, como você vê esse ponto? Eu citei no início a questão da dificuldade humana de tentar levantar uma autoridade humana a mais do que a Bíblia, né? Os israelitas, eles criaram uma tradição dos anciãos, a igreja medieval acabou criando o magistério, a tradição, e etc. E nós, adventistas, nossa tentação é tentar fazer dos escritos de Ellen White um terceiro testamento da Bíblia. Só que, quando nós olhamos para a forma como Ellen White via o seu ministério, as citações que ela faz a respeito da função dos seus escritos, testemunhos, como ela gostava de dizer, nós vemos que hoje muitos adventistas têm errado. Ela ficaria chocada da maneira como muitos eles usam de uma maneira ilegítima dos escritos dela. Ela, por exemplo, em algumas citações, ela disse assim, a Bíblia somente é a religião dos protestantes. Isso aparece no Grande Conflito, mas, na verdade, essa frase foi cunhada por William Shingleworth, em 1638. E ela usou como sendo também uma fonte correta sobre ela mesma, né? Falou, a Bíblia é a Bíblia. Quando havia controvérsias teológicas, em 1888, por exemplo, em Minneapolis, Uriah Smith de um lado e os jovens Wagner e Jones do outro, tentaram recorrer para o peso do seu dom profético. Ela disse, não, procurem na Bíblia, vocês precisam achar na Bíblia, todo ponto de doutrina precisa ser baseado na Bíblia. Né? Esse é um ponto importante, Patrick, porque havia uma dúvida sobre a doutrina da justificação pela fé, por exemplo, e foi na Bíblia que eles encontraram o seu norteador e o estabelecimento da salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Amigos, nosso tempo foi embora, viu?
Eu espero que os amigos em casa tenham gostado dessa gostosa conversa sobre sola Escritura, nesse tema desse trimestre, dessa temporada, quando estamos estudando sobre a interpretação bíblica. Pastor Patrick, obrigado pela participação, professor Hélio também. Obrigado. A semana que vem os dois amigos voltam aqui ao programa para nós continuarmos conversando sobre esse tema de interpretação bíblica. Deus abençoe a você, a sua vida, e nós nos vemos aqui na próxima semana.